Aleluia. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. E que nesta hora, o Santo Espírito de Deus, como um vento impetuoso, invada a sua casa. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Estamos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e o poder pertencem a ti. Estamos aqui neste lugar. Diga isso ao Senhor. Nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, no Senhor que nós somos felizes.
É no Senhor que nós encontramos a esperança e a alegria que o nosso coração precisa. Louvado seja o Senhor. Meu refúgio em tempos de
graça e a paz de Jesus esteja agora com você, esteja com todos nós, os povo de Deus, reunidos para glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos orar. Convido você agora, em sua casa, onde você estiver, a se juntar a nós que estamos aqui para um clamor ao Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Tu és o único Deus, o Deus que ouve o nosso clamor, o Deus que está presente em todos os lugares, o Deus que passeia sobre a eternidade, sempre, ó Deus, no universo. Senhor, Te louvamos, porque somos o templo do Teu Espírito. Porque hoje, ó Deus, o Senhor visita o Seu templo, ó Pai, que somos cada um de nós, Senhor. E nós pedimos que a Tua glória esteja sendo manifesta agora, Senhor, neste momento nas nossas casas, onde estivermos, Senhor, que o Teu Espírito possa passear, ó Deus, nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor. Porque Te adoramos e Te louvamos, porque o Senhor é digno de louvor. Senhor, colocamos agora diante de Ti o clamor que está no coração do Teu povo, ó Deus. Nesse tempo em que muitos estão se sentindo sozinhos, nós lembramos da Tua palavra que diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Senhor, em nome de Jesus, visita agora os Teus filhos, ó Pai. Aquece os corações e nos faz sentirmos próximos uns dos outros, porque estamos com o Senhor. Senhor, clamamos agora, ó Pai, Tu sabes, por aqueles que estão doentes, ó Deus, pelos que estão nos hospitais, pelos acamados, ó Deus, que contraíram, Senhor, essa doença nesse tempo, ó Pai, em nome de Jesus, deposita a mão de cura do Teu Filho Jesus. Quantas vezes fomos tocados pela mão do Teu Filho, Senhor, e a saúde voltou. Faz esse milagre agora, ó Deus. Senhor, use esse momento, ó Deus, para que a nossa fé seja fortalecida no Teu nome. Visita também, Senhor, aqueles que já perderam entes queridos, que estão enlutados agora. Leva consolo, Senhor. Leva, Senhor, um toque, ó Deus, de cuidado para esses corações e famílias. Abençoa, Senhor, nesse momento, todos os médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham na área da saúde, Senhor, que agora estão colocando as suas vidas em risco para abençoar as outras pessoas. Protege-os, Senhor, da contaminação. Cuida, Senhor, daqueles, ó Pai, que não pararam porque amam os outros. Reveste-os, Senhor, de cuidado nesse momento. Agradecemos a Deus por suas vidas, ó Pai. Também clamamos, ó Deus, por aqueles que estão em dificuldade financeira nesse tempo, com os negócios fechando, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. O Senhor amou o homem de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então agora, Senhor, revela mais uma vez o Teu amor, levantando, ó Deus, ocasiões, pessoas, instituições, para que todos sejam supridos nesse tempo. E recebe, Senhor, a nossa gratidão, porque temos sentido a Tua presença, e porque sabemos que ainda que não possamos estar com os nossos irmãos nesse momento, presencialmente, o Senhor nos dá essa ferramenta, ó Deus, online, para estarmos juntos nesse clamor. Senhor, abençoa o nosso dia, a nossa semana, as nossas famílias. Fala conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz. Então agora, Senhor, unge o Teu servo, que vai trazer a palavra vinda de Ti,
Prepara os nossos corações. Ó Senhor, queremos te ouvir. Fala conosco. Venha ao nosso encontro. Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir o pastor André Mira. Paz e graça seja conosco. Bom estar dentro da sua casa, aí no seu telefone, nessa hora. Eu quero te encorajar nessa estação, a levar, como escrevi no boletim, levar a sério esses momentos do nosso culto, para que nós possamos desfrutar da comunhão tão necessária nesses dias. E eu quero então te convidar, abra a sua Bíblia. Talvez faz um tempo que você não abra a sua Bíblia. Então abra a sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho para você pegar e abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versos, o verso 40 e o verso 41. Continuando a nossa série no que chamei de Encare o Medo com Fé. Marcos 4:40 diz: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos uma vez mais. Senhor, obrigado pela alegria do louvor. Obrigado porque podemos te louvar em qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. E o Senhor nos escuta. E o Senhor fala ao nosso coração enquanto cantamos, enquanto confessamos a nossa fé através da música e das poesias. Nessa hora, Senhor, em que ouviremos a Tua palavra entrar no nosso coração, porque ela é verdade, eu te suplico, Senhor, que o Teu Espírito, que sopra onde quer, possa, Senhor, falar, nos transformar e nos encorajar. Nós oramos também por nossas crianças, Senhor, que mesmo não estando aqui na escola bíblica, estão com seus pais, com seus familiares. Visite-os também com Teu poder. Abençoe também cada professor e professora do IBP Kids que nessa hora pensa certamente nas nossas crianças, que a Tua graça também os alcance e alcance a todos que assistirão esta transmissão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma semana fora da nossa abençoada rotina, longe dos nossos amados irmãos, mais uma semana nos adaptando de todas as formas que podemos. E eu escrevi essa semana que essa quaresma ficará na nossa memória para sempre. Uma estação onde as nossas percepções do que era comum e já não pode mais ser usufruído chama a nossa atenção. O encontro, as reuniões, o toque, o abraço, o ir e vir sem restrição para qualquer lugar, que tornaram-se em ausências. E essas ausências nos faz perceber o quão valioso, ou talvez sem preço, a liberdade. E também nos faz perceber como o incerto nos assusta. A maior dificuldade que enfrentamos no momento, eu creio que é o não saber o que irá acontecer. Essa incerteza de quanto tempo vai durar, de quais serão as próximas medidas, quais serão os desdobramentos desta situação na economia, na vida, na rotina, no dia. Nós temos também um bombardeio de mensagens e elas nem sempre são benéficas. Infelizmente, elas também contribuem para um aumento do caos na sociedade. E meu primeiro conselho nesta manhã é: ore mais, ao invés de tudo compartilhar. Ore mais, porque a mídia já nos informa diariamente de tudo o que está acontecendo e às vezes nós podemos estar nos intoxicando com tanta informação e, como disse, às vezes informação que não é benéfica. O que precisamos entender é que a situação
e escute isso com atenção, não será resolvida do dia para a noite. Nós temos ainda um tempo, uma estação, semanas, meses, não sabemos. Medidas que têm a ver com a nossa proteção. Então é o momento de encarar tudo isso sem perder o equilíbrio, sem perder a paz, sem ser engolido pela força que o medo tem. Este medo que pode trazer mais descontrole, mais desequilíbrio. E quando nós perdemos o controle do barco na jornada da vida, nós sim sentimos medo. Alguns sentem mais que outros, mas todos estamos sentindo o desconforto do incerto. Nessa quaresma, nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, a celebração da ressurreição de Jesus, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, estamos olhando com uma lupa para entender mais daquilo que Cristo fez. E nesta manhã eu te convido para refletir sobre uma experiência de medo, de pavor que os discípulos viveram ao lado do Mestre, fisicamente conectados ao Senhor. Jesus estava ensinando o povo num determinado dia. Ao anoitecer, lá nas margens do Mar da Galileia, ele e os seus discípulos decidem atravessar para o outro lado. Deixaram então a multidão e eles levaram então no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam quando de repente levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que esse barco foi se enchendo de água. Eu tive uma experiência um dia não tão triste e caótica como essa, mas estava numa corrida em canoa. E nunca vou me esquecer que num determinado momento a minha canoa começou a se encher de água e bateu um desespero danado. Eu não sabia se o desespero era com medo de afundar ou a vontade de ganhar a corrida. Mas qualquer pessoa que já tenha vivido algo no mar, seja ele a entrada de água num bote, seja ele numa travessia num grande navio. Eu me recordei também essa semana de uma travessia que fiz no Canal da Mancha e as ondas estavam tão agitadas que o nosso navio não podia simplesmente finalizar a sua jornada e ficamos por muito tempo esperando, sacudidos pelas ondas, pelo vento. O mar, sim, e a sua força é assustador. Ainda mais quando pensamos na fragilidade dos antigos barcos de pescadores lá da Galileia. Diante do forte vento, das ondas, da água que invadia o barco, os discípulos experientes pescadores foram visitados pelo medo. Enquanto o medo assolava os discípulos, Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. No site da Marinha do Brasil, tem uma página chamada Conhecendo o Navio, e onde eu encontrei uma descrição interessante. Diz assim: a polpa é uma parte do navio mais respeitada que as demais. Nos navios de guerra, todos que entram a bordo pela primeira vez no dia, ou que se retiram de bordo, cumprimentam a bandeira nacional na polpa, com o navio no porto. Ela está lá, por ser a polpa, o lugar de honra do navio, onde, nos tempos antigos dos gregos e romanos, era colocado o santuário do navio, com uma imagem de uma divindade. Naquela noite, durante o vendaval, o perigo de naufrágio, naquela polpa estava o Senhor, o Rei dos Reis, dormindo na polpa. Jesus certamente estava esgotado, cansado ao ponto de dormir no desconforto do chacoalhar do barco. Nós sabemos que quando o cansaço é extremo, chega um momento que nós desligamos. Você pode estar diante de qualquer barulho. Tem um momento no nosso cansaço, no nosso estresse, que acontece um shutdown. Você desliga, você apaga. Nós somos vencidos pelo cansaço e pelo sono. Me parece que foi isso que aconteceu naquela noite, quando Jesus dormia diante da tempestade, do vento, do chacoalhar.
Para os discípulos a história era outra. Eles estavam lidando com o vendaval, com as ondas, indignados de ver a paz que excede o entendimento humano naquele que dormia. Quando o medo de morrer era experimentado então pelos seus discípulos, você percebe então que houve uma escalada nesse sentimento, nesse pânico, pavor, medo. Os discípulos então chegam até o mestre e dizem: mestre, você não se importa que nós morramos? Você percebe na voz dos discípulos aqui essa indignação que citei. E ele então se levanta, ele repreende o vento e ele disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então ele olha para os seus discípulos e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé. Ainda não têm fé. Ainda não possuem fé. E os discípulos, de tão apavorados que estavam, olham uns para os outros e faz uma outra pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba, os discípulos não conseguiram responder a pergunta de Jesus. Eles simplesmente ignoram a pergunta de Jesus, mas olham um para o outro e perguntam um ao outro essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conseguem, diante do apavoro, do medo, do temor, da novidade. Alguém já ouviu falar de alguém que dá ordem à natureza e a natureza obedece? E por que isso acontece? Por que aconteceu esse ignorar da pergunta ou este fugir? E a resposta é porque quando nós estamos com medo, nós deixamos de ouvir algumas vozes. O medo, o pavor, o pânico geram um desequilíbrio que altera até a nossa respiração, que é tão essencial para pensarmos com clareza. Uma pessoa em pânico não consegue respirar e perde a clareza, perde a razão, perde o raciocínio lógico. O medo, apesar de nos fazer mais atentos no sentido de proteção, se ele for duradouro, sem um perigo iminente na minha frente, ele gera na gente um ensurdecer para as vozes positivas. E isso acontece quando eu internalizo o negativo que encontrou um acesso, uma porta através do meu medo. Nessas horas, a história de Jesus naquele barco nos mostra que, nem mesmo estando ao lado do mestre fisicamente, como disse, há garantias de não sentirmos medo, como aconteceu com os discípulos. Mas há um protocolo diante do medo naquela tempestade, e este protocolo é que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, clame ao mestre diante do medo. Como disse a poesia que cantei essa semana, eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar só porque estás comigo, eu posso clamar, já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Então, mestre, vem me ajudar. Primeiro protocolo é: clame ao Senhor. Fale para Ele dos seus medos. Mostre para Ele da sua indignação, como os discípulos mostraram. Como o senhor pode dormir? Mostre para Ele: Senhor, o senhor não vai fazer nada. Não é um problema externalizar aquilo que sentimos. Eu acho que o contrário disso é um problema, é quando nós nos tornamos hipócritas, achando que Deus não sabe o que iria sair da nossa boca. Porque a descrição da Bíblia é que Ele sabe, que Ele conhece a nossa palavra antes de sair. Então, se eu penso, e o Senhor conhece os meus pensamentos, eu posso falar para Ele. Eu posso externalizar o meu medo. Eu posso externalizar a minha angústia. Eu posso externalizar a minha aflição. Essa é a oração verdadeira. É a oração dos salmistas, é a oração dos profetas, é a oração de toda a história da Bíblia, das narrativas e histórias. É: fale,
clame ao Senhor com a verdade do que você sente. Mostre para Ele que você tem medo. Isso não é pecado, isso é ser humano. Isso é ser entendedor de que somos pó. Primeiro, clame ao Senhor. Segundo, preste atenção em sua voz. Preste atenção na voz daquilo que Ele irá falar, aquilo que irá gerar no som e chegará nos seus e nos meus ouvidos. Para os discípulos e também para nós em todo tempo, Deus nos pede fé. A primeira resposta de Deus diante das dificuldades da vida é: creia, tenha fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois o justo viverá pela fé. A fé é um mistério a ser vivido em todas as circunstâncias, incluindo a pandemia atual. Não é uma fé ignorante ou uma fuga. Nesse momento de quarentena, eu escuto as pessoas falarem: já vai passar, como se fosse terminar amanhã. Isso não é fé, isso é fuga. Ter fé é estar pronto para continuar a acreditar no que Deus disse e diz em qualquer cenário. Ter fé é não se abalar quando Ele fez ou faz aquilo que eu não esperava e não desejava. Nenhum de nós desejava essa pandemia. Mas ter fé nessa hora é exercitar a possibilidade de crescer nessa pequena, microscópica fé que nós temos. Todos esperavam um ano cheios de esperança, cheios de realizações, de planos, de desejos, e agora nós temos o quê? Nós temos incerteza, e é nessa incerteza que a vocação da nossa fé tem que tomar o seu lugar. Pois essa vocação não muda diante das circunstâncias. Nós não servimos e adoramos a Deus, não é isso que cantamos? Porque Ele faz tudo o que queremos. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. E aí o pouco que sabemos sobre o que Ele é, eu repito, o pouco que sabemos, cala o nosso coração. Nós temos experiências que acumulamos com Ele, e isso nos faz continuar a crer. Então, neste momento difícil, conte as bênçãos que você já recebeu em sua vida. Relembre os livramentos, as alegrias, os momentos que você foi e tem sido visitado pelo poder do Senhor. E deixe essas lembranças aumentarem a sua fé. Deixem essas lembranças renovar a sua crença, a sua dependência dEle, daquele que dorme quando tudo parece um caos. Nesse momento de medo do incerto, neste momento de muitas fatalidades que certamente abaterão a nossa nação nos próximos dias, concentre-se no que você pode fazer. Deixa eu trazer uma introdução para essa fala. Concentre-se no que você pode fazer. Veja. Historicamente falando, os livros proféticos vão nos dar muitas narrativas de difíceis momentos. Momentos que viveu o povo de Israel, o povo de Deus. Momentos difíceis para os impérios, para as cidades, para as nações. E gente, desde o dilúvio, quando toda a terra sofreu um grande julgamento, a linha da história da palavra de Deus e de Deus com os homens nos leva a concluir que, de tempos em tempos, Deus parece nos chamar a atenção de uma maneira mais séria. E eu pergunto, será que Ele não está uma vez mais fazendo isso? Será que uma vez mais Ele não está nos mexendo em outras circunstâncias não vividas por nossa geração? Se você for sincero, você vai concordar comigo que, pensando nas ordens de Jesus, quando hoje nós falamos sobre guerras, rumores de guerras, nação contra nação, isso já não nos abala tanto. Há uns 5 anos atrás, o Estado Islâmico estava promovendo uma verdadeira catástrofe lá na Síria.
estava decapitando pessoas, matando e cortando crianças ao meio. Uma crise que gerou aí milhões de refugiados pelo mundo, que já tinham e que cresceu esse número, mas por estar longe dos nossos olhos, nós os deixamos de lado. Nas minhas conversas eu não vejo nem eu mesmo, nem muita gente conversando sobre o que nós podemos fazer sobre os refugiados. Me parece então que nesta hora que nós vivemos um cenário tão drástico, em paralelo, como alguns líderes mundiais têm dito, em paralelo ou parecido com aquilo que aconteceu durante as 2 grandes guerras, me parece que Deus está nos chamando a atenção, nos forçando a rever conceitos que havíamos deixado de lado. Um exemplo, nós estamos vivendo na quarentena um retorno a um princípio básico da fé que foi descrito na lei, que era: guarda o dia de sábado. Guarde o Shabat. Nós estamos vivendo o descanso agora forçado. Nós estamos vivendo agora o não poder ir. E diante disso eu quero te dar algumas sugestões práticas. Primeiro, o que podemos fazer? Desfrute de tempo com a sua família e desenvolva a sua espiritualidade e a espiritualidade da sua casa. Deuteronômio 6:5 parece ser muito eficaz para esse momento como um conselho. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, e eu incluo, e também quando estiver de quarentena. Amarre-as por um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as no batente das portas de suas casas e em seus portões. As nossas crianças aqui da IBP estão sendo cuidadas, os pais estão recebendo vídeos, material, recado, para que sejam feitos em casa. Então desenvolva isso com seus filhos nestes dias. Mantenha a disposição de cada criança no dominical, no parar no domingo para cultuar, para aprender. Utilize o material que está sendo feito e essa manhã foi enviado para todos. Segundo, desenvolva o amor em sua família. Perceba, não só desfrutar do tempo, não só desenvolver a espiritualidade, mas desenvolver um amor. É um tempo de prestar atenção no outro. É um tempo de olhar um para o outro, quem mora lá na sua casa, seja quem for, seja família, seja amigo, sejam parentes, sejam os filhos, olhe nos olhos deles e tente com criatividade aproveitar esse momento. Ontem lá em casa nós ficamos vendo fotos antigas e relembrando dos bons momentos vividos. Eu te dou essa recomendação. Os mais velhos terão que pegar os seus álbuns. Os mais novos irão para o seu telefone, não importa. Olhe o que você já passou em família. Conserte arestas. Olhe no fundo dos olhos de quem você ama. Declare o seu amor e deixe o amor crescer dentro da sua casa. Terceiro, desenvolva a oração. Fale com Deus, clame, encontre paz na oração, como cantamos, encontre saídas para suas necessidades financeiras. Sim, Deus pode te dar ideias. Fale, Senhor, dê-me ideias nesse momento. Encontre equilíbrio no falar com Deus. Falar com Deus faz bem para a alma. Fale mais com Deus. Deixe que seja sua casa um incenso que queima e de oração, de súplica. Fale mais com Deus nestes dias. Desenvolva a sua oração. Quarto, jejue. Jejue é um exercício de uma humilhação. Você diz para você mesmo, eu não vou fazer aquilo que é normal. Que normal é comer. Normal é beber. Normal é ter a comida e a bebida que nos sustenta. Este é um exercício de um outro nível de espiritualidade.
E quando a gente fala de humilhação, é um exemplo lindo que aconteceu na consagração lá do templo em Jerusalém. E há mais uma dica para a gente pensar nessa hora. Segundo Crônicas 7:13 diz: disse o Senhor, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, perceba, não é o diabo, é Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Humilhar-se diante das potentes mãos de Deus, do seu amor, do seu cuidado, nunca será demais, em nenhuma situação. Quinto, mantenha a comunhão. É essencial mantermos a nossa comunhão, mesmo que virtual, mesmo que por telefone, mesmo que à distância. Me ajude a convencer os mais velhos, principalmente os mais resistentes à tecnologia, a se adaptarem. Você que agora está sendo ajudado pelo seu filho, filha, alguém da família, tenha coragem, encare que você vai conseguir aprender a mexer com esse telefone. Você irá aprender. E por que digo isso? Para que a gente possa incluir a todos nesta hora. Para que esse contato online, como hoje, essa semana, mesmo na felicidade, nós conseguimos ter com alguns, outros ainda não conseguem. Nós estamos mexendo com todas as possibilidades da tecnologia para facilitar, mas dê um passo também, sai da sua zona de conforto de dizer, não, eu não gosto disso, agora não é hora de você dizer, eu não gosto disso. Agora é a hora de você aprender e ter essa ferramenta em mãos, pois nós não sabemos o quanto tempo vai durar essa situação. Seja disciplinado para estarmos juntos na hora do culto e não depois. Gente, o Espírito ninguém segura. Então, se estivermos unidos como família de Deus, juntos, nós estamos mantendo a conexão do nosso coração, das nossas emoções, da nossa espiritualidade. Não deixe para depois, não é depois eu assisto. Faça todo o possível para estarmos juntos no momento em que estivermos ministrando. É claro que se acontecer alguma coisa, é claro que se mudar a rotina, é claro. Mas se depender de você, esteja mantendo esta comunhão no horário que ela acontece, para que saibamos que juntos estamos, mesmo que à distância. Sexto, preocupe-se com o próximo. Esforce-se para lembrar daqueles que agora estão longe dos nossos olhos. Contate mais pessoas essa semana. Pense nas possíveis necessidades que principalmente os mais idosos podem estar experimentando nessa hora. Vamos servir um ao outro de novo, de maneira criativa, de uma maneira segura. Mande mensagens que abençoem, mas fale, pegue o telefone. Alô, fulano, eu estou preocupado, quero saber como você está. Ou, eu liguei só para te desejar amor. Essa manhã eu recebi uma mensagem linda de um irmão, simplesmente para me abençoar, simplesmente para me dizer, pastor, eu estou orando por você, pastor, tenha força. Encorajou minha alma, encorajou minha vida. Vamos encorajar um ao outro. Vamos nos preocupar um com o outro. Nós já estamos em isolamento. Nós temos que romper a barreira do isolamento, porque nós temos como, através do virtual, através da câmera online. Nós podemos, façamos isso. E sétimo e último, tenha fé e espere no Senhor. Como disse o profeta Jeremias, diante de um momento de muito medo, de muita dor, ele lamentou, dizendo, eu lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Sim, eu lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se cada manhã, grande é tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Pois o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança nele está.
para com aqueles que o buscam. Lamentou Jeremias: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O Senhor que aquieta os mares, o Senhor que aquieta os ventos e a tempestade, Ele é o nosso Deus. Encare o medo com fé, aproveitando este revolto mar que enfrentamos no planeta para crescer, para voltar para o primeiro amor, para renovar a nossa fé e a nossa dependência de Deus. Assim nós sairemos certamente melhores dessa situação, resgatando, como disse, valores que já haviam ficado para trás. Confiemos como Jó, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Recebamos o conselho de Tiago, irmão do Senhor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que eu, você, nós sejamos maduros e íntegros, sem nada nos faltar. Creiamos na palavra do Senhor que disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim. E juntos, com o apóstolo Paulo, declaremos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Assim se sentia ele. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem o coronavírus será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Encare com medo. Encare o medo, com fé. Encare o medo desta hora com fé. Porque o Senhor, no barco da nossa vida, está. Descansemos nele. Senhor, que seja o nosso trabalho nessa hora descansar em ti. Que seja a tua palavra o nosso conforto. Que possamos aproveitar esta estação, não para murmurar, mas para crescer diante de ti. Em teu nome. Amém e amém.
Esse é o momento das nossas contribuições, da nossa adoração através dos nossos bens. E é um momento que também nós precisamos nos adaptar nesta hora. Você que recebeu o boletim, ele está online aí também para todos verem, vai perceber que nós já atingimos 53% das nossas necessidades, mas precisamos chegar aos 100% até o final desse mês. Por quê? É como uma onda, uma bola de neve, agora tudo vai entrando em colapso se nós não mantermos aquilo que podemos manter. Então, eu conversando com algumas pessoas, descobri que alguns têm dificuldades de fazer transferências e eu dei essa indicação e quero aqui publicamente dizê-la uma vez mais. Se você precisar de ajuda para que alguém retire a sua doação, nós temos como fazer isso de uma maneira contatando individual e segura. Então, por favor, ligue para a administração para que a gente saiba disso. Mande mensagens para a gente, porque eu ouvi isso de alguns pastores, eu não sei como eu vou fazer, eu não uso banco online, eu não vou ao banco, então faça esse contato para que nós possamos te ajudar e assim nós tenhamos a nossa arrecadação que é tão crucial nesse momento. A igreja, além da sua vida, a igreja tem os seus projetos, tem os seus missionários que dependem dela, tem os seus pastores que dependem dela, tem o seu prédio que depende de tudo o que nós damos e consagramos ao Senhor. Então, adapte-se. Eu sei que pode ser chato, difícil, nós gostamos de vir ao altar, mas o Senhor que recebe, o Senhor que vê, Ele está recebendo da mesma forma como sempre aconteceu. E eu quero então ler aquilo que Paulo escreveu ao povo lá de Corinto. Ele disse assim: aquele que supre a semente, ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aquele que supre a semente e o pão irá suprir a sua vida. E a nossa fé é de que através do suprimento de Deus na sua vida, na minha vida, nós possamos continuar suprindo as necessidades da casa de Deus. Nós iremos orar e eu quero pedir que você, da mesma forma que faz na igreja, que você nesta hora ou diante do seu telefone, você tenha o mesmo ato de adoração. Senhor, aqui está. Faça esse ato de consagração. Mesmo você que vai ver sua transferência acontecendo virtualmente, o Senhor conhece. Então vamos orar nesta hora, consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Senhor, obrigado porque a tecnologia nos permite também te adorar com as nossas vidas e com os nossos bens. Então, Senhor, neste momento, enquanto estivermos ouvindo esta música, nós te pedimos, Senhor, que cada um que estiver realizando as suas transferências bancárias pelo telefone, pelo computador, que possam sentir a bênção, a alegria, o seu toque, possam sentir o quanto esta hora é importante e possam se sentir como respostas para a tua casa neste momento. Pai, olhe também para os que estão olhando para o céu e clamando por emprego, por provisão, por todos que sofreremos com mudanças. Deus, nós invocamos a tua palavra, porque o Senhor é o que supre semente e pão, que o seu suprimento venha na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Enquanto você ouve essa música, faça nesse momento a sua consagração, em nome de Jesus. Amém.
o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Obrigado por nos receber aí na sua casa. E até às 19 horas, quando voltaremos o nosso segundo culto do domingo. Oremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Até a noite. Deus te abençoe.